Também entendermos que a história de outros países, principalmente dos nossos países vizinhos aí, que participam aí do Mercosul, né, onde a gente tem aí a circulação do livre comércio, né, onde ali a gente vê ali a forma livre em o Brasil ter relações econômicas com os outros países em relação ao transporte de mercadorias e tudo mais, né? Então tudo isso é importante entendermos, tá? Para que a gente possa compreender mais e mais sobre esse tema, tá? Então a gente vai ter alguns objetivos aqui em nossas aulas. Quando vocês entrarem lá, quando eu postar o link futuramente lá, essa primeira parte aqui não vai ter o slide, tá? No vídeo de vocês. Mas nas próximas aulas eu vou colocar tudo certinho no slide, tá certo? Então vamos lá. Ai, Jesus. A gente vai primeiro falar sobre os objetivos das nossas aulas, tá, gente? Quais são os principais objetivos? Prestem atenção, tá? Que é um novo conteúdo para a prova de vocês, tá? Sim, outro aviso aqui para vocês. Eu tenho passado para as outras turmas, só que eu esqueci de passar para vocês. Semana que vem, de hoje a... Deixa eu ver. Não. Na quarta-feira da semana que vem... quarta-feira da semana que vem, né? Eu vou passar um trabalho para vocês, tá certo? Já vou deixando aqui avisado. Quarta-feira da semana que vem eu vou passar um trabalho para vocês. Agora eu quero perguntar para vocês. Vocês querem fazer individual ou em dupla? Não, ela tem que ser ou individual ou em dupla, porque a atividade ela não vai ser tão extensa. Dupla? A maioria acha melhor em dupla. Pronto. Então pode ser em dupla, então. Então beleza. Então a gente vai fazer em dupla. Gente, eu sei que alguns pais está com medo de deixar... Oi? Não, aqui eu tô falando... Oi, pode dizer. Entrou na conta errada. Tá. Então veja bem, gente. Eu sei que alguns pais têm a dificuldade de deixar os filhos sair, ou vocês saírem, por causa que a gente tá na pandemia, né? Então isso dificulta muito. Mas se vocês não puderem, vocês podem fazer o videochamada e fazer a atividade com o colega por videochamada. Não tem problema, é a gosto de vocês como vão fazer esse trabalho, tá? Mas eu só vou postar e mostrar pra vocês na semana que vem. E eu vou dar um prazo bacana pra vocês fazerem essa atividade, tá? Ok? Então vou dar um prazo bacana para vocês fazerem essa atividade. Vou passar ela na semana que vem. Tá? Então vocês formem a dupla. Eu só vou querer a dupla na semana que vem. O nome da dupla, tá? Certo? Beleza. Em trio? Não, gente. É melhor em dupla. A maioria prefere em trio? Gente, vocês que... Pode ser? Então beleza. Vocês preferem trio? Então beleza. Ok, então. Então beleza, vocês fazem trio. Semana que vem eu posto a atividade, tá certo? Hoje a gente vai ver esse assunto. Pronto, não tem mais aviso não. Vamos lá. Na página 299. 299. Capítulo 9, a gente vai ver as transformações na economia da América Latina. Nas nossas aulas, nos nossos encontros aqui na sala, a gente vai ver, ou a gente vai tentar, né? A gente vai tentar compreender
a centralização, né, e a descentralização do poder, né, e como influenciaram no processo político. Então tudo isso a gente vai ver, tanto a consolidação, né, de um governo, de uma área política, de um grupo político, quanto também a descentralização dela, ou seja, a forma como foi provocada, se houve alguma manifestação para a retirada daquele governo que estava implementado, ou houve uma revolta do povo, enfim, a gente vai analisar tudo isso. Em alguns países que a gente vê que houve uma revolta popular, né, em relação ao que estava acontecendo na realidade, né, na realidade daquele país, né, se aquele país estava passando, por exemplo, por uma ditadura, né, se estava passando por um regime militar. Então tudo isso vai afetar as questões políticas daquela região e como ela foi se consolidando até ela chegar nos dias atuais. Então vamos ver a história de cada país, tá, da América Latina. Vamos ver aí algumas características deles, tá, e algumas revoltas que houve derramamentos de sangue, houve grandes revoltas de outros países também que não contribuíram para ajudar nessas revoltas. Enfim, tudo isso a gente vai ver, tá? A gente vai tentar analisar os golpes militares e os novos caminhos da democracia. Então a gente vai ver alguns países ali que implementaram uma ditadura militar. Eita Jesus! Implantaram uma ditadura militar, né? E a gente vai ver o processo que cada país teve até chegar a uma democracia. A gente vai ver também que alguns países, né, estão na ditadura até nos dias de hoje, né? Então vamos ver e vamos analisar tudo isso, tá? Como alguns países saíram de uma ditadura para chegarem a uma democracia, né? A gente vai tentar compreender também como se deu o processo de desenvolvimento econômico do país latino-americano. Então, como esse país latino-americano chegou a esse desenvolvimento, essa estrutura sólida economicamente, como por exemplo, eu vou colocar aqui o Brasil, né? Como o Brasil ele se consolidou, mesmo sendo um país subdesenvolvido, como é que ele ficou com uma economia bastante sólida, né? Por mais que o Brasil esteja passando por dificuldade, mas como o Brasil chegou nesse processo de desenvolvimento, de que forma, né? Então tudo isso é importante para entendermos esse processo. Oi. Tá ok. Manda ela mandar o convite aqui que eu... Aqui. Pronto. Aceitei aqui, viu? Vamos lá. Continuando aqui. A gente vê que... como eu posso dizer? A gente vai ver esse processo, né? Essas questões dos golpes militares que houve, as tomadas de poder à força, porque entendemos que os golpes militares, eles eram à força, né? Eram os militares. O golpe militar eram os militares, né? Então, os militares tomaram à força o governo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve uma ditadura militar implementada no país. A gente vai ver que, por exemplo, lá em Cuba houve 2 ditaduras militares, né? Então, a gente vai ver tudo isso, tá? E a gente vai ver o desenvolvimento de cada país, tá? O desenvolvimento econômico de cada país e como eles chegaram ao um grande grau de desenvolvimento, tá certo? Ok. Na página 300. Página 300. A gente vai ter aí Cuba, né? Território, população e clima. Nessa primeira parte aqui da leitura de Cuba, a gente vai ver uma forma bem geral, tá? Sobre a situação atual de Cuba, né? Sobre
a relação atual de Cuba, como é seu território, como está dividido, a sua população e o clima. Tá? É importante sabermos essas 3 áreas que o país tem para podermos entender a extensão territorial que ele tem, os costumes, como a população vive e o clima também, que influencia diretamente que influencia diretamente na natureza. Ok? Eu queria que alguém fizesse aí uma leitura só dessa primeira parte para mim, por favor. Ponto. Muito obrigado, Jamil. A gente viu que a nossa colega leu sobre algumas questões específicas, né, do país. A gente viu que é uma pequena ilha do Mar do Caribe, né, onde a gente viu também na leitura dela, onde ela mostrou, né, a partir da leitura que ela fez, que Cuba se encontra em um arquipélago. Professor, o que é isso? O que é um arquipélago? Acho que vocês já estudaram sobre isso, já viram, mas lembrando que um arquipélago é quando ele está isolado, né, onde não existem ali mais áreas territoriais, mas ele está isolado e cercado por oceanos. Então no mapa aqui abaixo, no mapa político de Cuba, vocês vão ver que ao redor de Cuba é simplesmente água, tá? Então ao seu redor é simplesmente água, não existem áreas territoriais que se juntem ali com Cuba. A mesma forma é o Japão. O Japão também é um arquipélago, né? Ele é cercado por oceanos, tá? Então Cuba também ela se torna um arquipélago justamente pelo fato de que ela está rodeado por oceanos, tá? Então ela se encontra ali na ilha do Mar do Caribe, é uma pequena ilha do Mar do Caribe, e ela é conhecida no mundo. Prestem atenção aqui. Como ela é conhecida no mundo inteiro? Por 3 aspectos importantíssimos. Preste atenção, importantíssimos. Em relação à fabricação do melhor charuto do mundo. Cuba até hoje, né, desde muitos e muitos anos atrás, é reconhecido pelo seu charuto cubano, tanto é que ele exporta para várias regiões do mundo, tá? Então o seu charuto é conhecido pelo mundo todo, assim como a produção dos melhores rums, tá? Que são bebidas, que é aquilo que muitas vezes a gente vê, quem assistiu Piratas do Caribe, né, vai ver que Jack Sparrow é fascinado por rums, né? Os seus piratas são fascinados por rum, né? Então é uma bebida típica dessa região e que também é exportada pelo mundo todo e conhecida pelo mundo todo, né? E também por ter sido a maior pátria, por ter sido uma pátria socialista na América. Ela foi a primeira pátria socialista da América, gente. Até hoje, né, existem alguns países hoje na América Latina que é socialista, mas entre os primeiros a gente vai ter aí Cuba, tá? Então Cuba, ela se destaca por essas 3 coisas, né? A sua fabricação do seu charuto, que até hoje ela serve como base na sua economia. A gente vai ver que a produção de rums é extremamente importante para o desenvolvimento econômico do seu país e também por ser uma das primeiras pátrias socialistas na América, tá? A gente vai ter ali apenas 170 quilômetros dos Estados Unidos, então ela tem uma aproximação bem próxima com os Estados Unidos, né? Como daqui a Patos, né? Mais ou menos, aqui a Patos. Então não é tão distante, né? A sua distância em relação aos Estados Unidos, a sua relação é bem próxima, não em questão política, né? Porque Cuba hoje vive em um socialismo, né? Em um comunismo implementado em seu país. Mas próximo em questão de território, certo? Como eu falei, ela é um arquipélago, né? Formado por diversas ilhas.
E a mais importante é da juventude. Tá? Então a gente vê que geralmente isso acontece. Tá? Normalmente em arquipélagos, as cidades e os países, perdão, as países não, as cidades mesmo, gente. Oh, meu Deus. As cidades, elas são separadas por ilhas, tá? Então cada ilha ela vai pertencer ao presente país, tá? Se vocês observarem, né, esses bem pequenininhos aqui que estão separados são algumas ilhas, tá? Pertencente a cada cidade. País não, cada cidade, tá? Então a gente observa aqui que o arquipélago ele é cercado de ilhas, né? Então essas ilhas representam uma cidade, beleza? Deixa eu ver se eu consigo terminar aqui. Então a gente tem ali a questão territorial de Cuba, com 109.890 km², né? Uma área sua área de extensão chega a esse número, né? Onde a gente vê ali o predomínio do relevo plano, né? Diferente de algumas regiões que a gente vê montanhas, mas ali a gente tem um relevo plano, né? Que se alternam em planaltos de altitudes modestas e planícies aluvinais, né? Então a gente vê que elas se alternam, na verdade, elas se alternam, tá? Mas a característica principal ali é o seu relevo plano, ok? Ela se vale mais disso, né? Porque quanto menor o relevo, né? Quanto ele estiver plano, melhor de construir casas, melhor de praticar agricultura, né? Como a gente vê aqui que o solo é extremamente fértil, né? O solo de Cuba ele é extremamente fértil e ajuda na agricultura do país, né? Como a gente vê aqui no plantio da cana-de-açúcar e do fumo, que são as principais características desse país, né? Justamente pelo fato que o país ele é um dos maiores, um dos mais conhecidos na fabricação do charuto. Então o fumo é uma especialidade deles, assim como a cana-de-açúcar que se destaca na sua região, tá certo? Pessoal, com isso a gente termina essa primeira parte, tá certo? Do assunto Cuba, território, população e clima, tá? Vou fazer a chamada. Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar, viu? Ana Carol